Abram aí a palavra de Deus em Gênesis. Pode deixar aberto no capítulo 1º, certo? A mensagem de hoje ela não é uma mensagem expositiva, tá? Ela é, de certa forma, uma mensagem temática de uma série chamada Há uma Igreja em Minha Vida. E o tema de hoje vai ser Criados para a Comunidade. Criados para a Comunidade. Certo? Bom, pessoal, hoje eu sempre falo para os irmãos da igreja, alguns irmãos conversam comigo, que geralmente quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente observa, ou tenta achar, ou procurar de certa forma, é um mandamento na qual a gente possa obedecer, certo? Então, nós somos muito práticos. Então, basicamente, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos caçando mandamentos na qual nós possamos obedecer de certa forma, certo? No entanto, eu gostaria de lembrar para vocês que as nossas ações, elas sempre serão frutos daquilo que acreditamos. Nós nunca vamos agir contrário àquilo que nós realmente acreditamos. Certo? A nossa prática reflete muito bem aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos. E é justamente dentro desse contexto que o ensino de hoje, certo? A palavra, a mensagem de hoje, vai servir de certa forma para trazer um fundamento à prática da igreja local, certo? Um fundamento, uma base para a vida da igreja local, para a vida da comunidade local, certo? E aqui eu gostaria de certa forma, de iniciar, convidando vocês, em primeiro lugar, a fazer uma oração, orar para que Deus nos abençoe no nosso sermão de hoje. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento pedir a Tua graça para nós estudarmos, aprendermos a Tua palavra, que a gente possa reconhecer o verdadeiro valor da Tua igreja, da comunidade local, na qual Tu nos inseriste, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-me na exposição da Tua palavra, no ensino, para que eu possa glorificar o Teu nome e meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se vocês já pararam para observar ou para analisar que todos nós vivemos, de certa forma, em busca de uma comunidade, certo? Algo a que possamos pertencer, uma comunidade ou um grupo no qual nós possamos fazer parte, seja um grupo familiar, certo? Seja um grupo profissional, um grupo social. Nós sempre estamos buscando viver como parte de algo, uma sociedade, uma comunidade. E isso é um anseio do coração humano. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse anseio por vivermos em comunidade, por vivermos em grupos, certo? Nem o ser humano consegue viver perfeitamente, plenamente isolado. Mas ao mesmo tempo que nós estamos diante de uma situação desse tipo, dessa realidade, ao mesmo tempo vivemos em uma época em que a vida em uma igreja local tem sido deixada de lado. Amém? Então se tornou até comum entre cristãos o entendimento de que você não precisa da sua igreja local. De que você não precisa ir à igreja local, pois você pode, de certa forma, assistir os seus pastores pela internet, você pode viver a vida cristã desse jeito, está tudo bem lá da sua própria casa, sem ter relacionamento nenhum com a igreja local, certo? Esse é um pensamento que tem se tornado comum. Então, o que é ensinado, de certa forma, atualmente, é que para ser cristão você não precisa da igreja. Para ser cristão você não precisa da igreja, mas somente ser cristão, ser igreja em fidelidade
ao chamado de Cristo. E talvez você já deva ter ouvido várias vezes essa ideia de que você não precisa ir à igreja. Você é a igreja. Certo? Nós somos nesse... Atualmente se ensina que você não precisa ir à igreja. Você é a igreja. Então esse é um pensamento que, de certo modo, está na moda. Isso aqui, pessoal, é uma frase típica de quem despreza a igreja local, de quem tem uma percepção equivocada tanto da igreja quanto do evangelho de Cristo. Amém? Então esse tipo de pensamento, na verdade, ele vai expressar a realidade de uma incompreensão de Cristo e do seu chamado. Pense, por exemplo, aos irmãos que são casados aqui na igreja. Certo? Pense, por exemplo, nos irmãos que são casados aqui da igreja. Qual seria a sua reação se alguém chegasse com você e falasse assim, olha, eu gosto de você, mas a sua esposa eu não suporto. Aí começa a falar mal da sua esposa. Acredito que quem é casado não gosta nem um pouco disso. Na verdade, mas é exatamente esse tipo de pensamento que está sendo proposto atualmente. De que é possível nós amarmos a Jesus e não gostarmos da sua noiva, que é a igreja. Mas do ponto de vista bíblico, será que isso é possível? Quando a gente entra na internet, vários vídeos por aí, a gente perde a conta do quantas pessoas existem que se dizem cristãs que desprezam a igreja de Deus, achando como desnecessária. Mas o que o Evangelho tem a dizer para nós sobre essas coisas? Sobre esse desejo nato que temos pelo pertencimento, por fazermos parte de algo, por vivermos em comunidade e, ao mesmo tempo, porque nós temos essa dificuldade que eu e você, nós, de certa forma, vivamos em comunidade. Por que nos isolamos? Certo? Porque nós temos essa dificuldade. Então, a gente vai analisar essa questão aqui nos 4 grandes eventos da história que compõem a narrativa bíblica, certo? A Bíblia, pessoal, ela se divide em 4 grandes eventos: criação, queda, redenção e restauração ou glorificação, certo? O resumo da história bíblica está tudo aí: criação, queda, redenção e glorificação ou restauração. Em primeiro lugar, e aqui eu gostaria que você me acompanhasse, é sobre a criação e o anseio que nós temos pela vida comunitária, por comunidade. Como eu falei, a narrativa bíblica ela vai se dividir numa história de 4 grandes eventos: criação, queda, redenção e consumação. Isso está presente em toda a história bíblica. Então, essa narrativa, esse jogo de narrativa, certo? Esses 4 grandes eventos, vai nos ensinar muito sobre a vida em comunidade, como, por exemplo, por que o ser humano tem esse desejo de ser aceito, certo? É muito difícil a gente pode falar da boca para fora, mas no fundo todos nós queremos ser aceitos pelo nosso próximo. Ninguém vive não querendo ser aceito. Todos nós vivemos ser aceitos. Porque nós temos esse desejo em nosso coração, certo? Porque nós queremos viver em grupo, pela vida em comunidade, das mais diversas possíveis. Seja familiar, seja entre amigos, mas nós queremos pertencer a algo, certo? A resposta para essa pergunta se encontra logo no começo da história da salvação, certo? Da narrativa bíblica, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: e Deus disse, preste atenção só nesse trecho aqui: façamos o homem a nossa imagem, certo? Capítulo 1, verso 26, bem no começo, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. Se você observar, por que aqui Deus usa o plural? Certo? Por que Deus usa o plural aqui? Porque ele fala, façamos o homem
e não farei o homem, certo? Por que ele não usa o singular aqui, já que foi Deus quem criou a humanidade, o homem, certo? O ser humano. Preste atenção, há um livro bastante interessante, que eu recomendo a leitura dele, chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nele, o autor ele diz algo interessante. E aqui eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo e prestasse atenção com bastante calma no que o autor ele tem a nos dizer. No cristianismo, Deus não é algo estático, ou seja, parado, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida quase que uma espécie de drama, quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. O que C.S. Lewis ele está nos dizendo aqui, pessoal, isso até nos ajuda a entender o uso do plural no texto, é que Deus ele é uma comunidade pulsante, uma comunidade dinâmica, que vive numa espécie de dança, certo? Numa dança em que Pai, Filho e Espírito Santo honram, glorificam e amam um ao outro constantemente. Certo? O que o texto está nos ensinando é que Deus ele é uma comunidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor Tim Keller, também citando aqui outro teólogo, ele diz algo interessante. Ouça com atenção. O teólogo Cornelius Plantinga leva essa ideia mais adiante, observando que a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. As pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro de seu ser, num constante movimento de abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. O que está sendo dito aqui é que Deus vive em uma comunidade, Deus vive em comunidade. Ou dizendo de outra forma, ele é uma comunidade de amor, onde Pai, Filho e Espírito Santo glorificam um ao outro de maneira perfeita. Certo? E aqui vem a razão pela qual nós ansiamos pela vida em comunidade. Está justamente no fato de Deus ter nos criado a sua imagem. E exatamente pelo fato de Deus ter nos criado a sua imagem, o ser humano, nós fomos criados para sermos reflexos de Deus. Por isso existe em nós esse anseio pela vida comunitária, esse anseio por uma comunidade. Se Deus é uma comunidade e Ele nos criou a sua imagem, o ser humano ele vai ser automaticamente um ser social, um ser comunitário, certo? Isso é da natureza do ser humano. Por isso nós ansiamos e desejamos sermos aceitos, viver e fazer parte de algo que seja maior do que nós. Porque fomos feitos para refletir a Deus. Por isso que essa ideia de pertencimento a uma comunidade, ela é algo tão forte em nós. Independentemente de qual seja a comunidade que nós busquemos, ela sempre vai estar presente no ser humano. Amém? Seja os amigos, os colegas de trabalho, a esposa, seja o que for. Ela sempre vai estar presente em nós. Agora preste atenção, em segundo lugar, aqui é a queda e a distorção desse anseio pela vida comunitária. Preste atenção. Se nós temos esse anseio tão forte, esse desejo tão forte por comunidade, por que as pessoas se isolam? Porque elas, de certa forma, nós não vemos as pessoas amando e servindo umas às outras na prática. Certo? Se o motivo que nós ansiamos
pela vida em comunidade e a criação, o motivo pelo qual nós não vemos essa comunidade sendo desenvolvida de maneira clara, profunda e real é justamente a doutrina da queda. Certo? É exatamente a doutrina da queda. Isso aqui está no capítulo 3 de Gênesis. E à medida que a gente for avançando, nós vamos fazer a leitura, certo? A queda essencialmente se deu por uma questão de incredulidade. Por não crermos no que Deus falou. Ele falou claramente, verso 2:17, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Mas a serpente vem e fala outra coisa. Verso 4, com certeza não morrereis. Preste bem atenção que a quebra da vida em comunidade é fruto da incredulidade. É fruto da incredulidade. Cada vez que nos isolamos, de certa forma, da comunidade que Deus nos colocou, que não amamos as pessoas, que não servimos as pessoas, não queremos viver e cooperar na vida dessa comunidade local, nós estamos agindo de maneira incrédula, exatamente não acreditando no que Deus tem a nos dizer. Ou que Ele nos diz. Que não é bom que o homem esteja só. Amém? Agora observe só que após o primeiro casal não dar ouvidos a Deus, a consequência desse ato é a quebra, certo? Do relacionamento. Agora, Adão tem medo ao invés de amor por Deus. Veja o verso 10. O homem respondeu... Vamos ler do verso 9 aqui. Todos estão me acompanhando? Vamos ler do verso 9 do capítulo 3. Mas Deus chamou o homem perguntando, onde estás? Aí o verso 10. O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Veja que pelo fato, e aqui você observa com bastante atenção, que pelo fato do relacionamento do homem com Deus ter sido quebrado, necessariamente o relacionamento com o próximo também foi quebrado. Como é que a gente sabe disso? Pela reação de Adão. Adão, ele joga Eva para Deus. No momento da queda, Deus havia se tornado inimigo de Adão. Nesse momento, Adão, ele joga Eva para Deus. Verso 11 e 12. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Aí Adão responde, a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. O homem, ele ouviu de Deus que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Agora ele comeu o fruto e com medo de Deus, quando Deus vem falar com ele, ele simplesmente joga a sua mulher para o seu, até então, inimigo, certo? Para se livrar da culpa. Observe só o que o pecado causou nos relacionamentos. O homem que foi criado, o ser humano que foi criado para viver a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, certo? Para viver em comunidade de amor com Deus e com o seu próximo, porque entenda aqui o homem e a mulher, Adão e Eva, como símbolo da primeira sociedade existente, certo? Não se atende simplesmente, embora seja importante, mas não se atende somente ao relacionamento de marido e mulher, mas qualquer sociedade, certo? Agora ele tem medo de Deus. O ser humano que foi criado para viver em comunidade com Deus e com o próximo, agora tem medo de Deus. Agora ele se esconde de Deus. E ao invés de cuidar, de amar e proteger a sua esposa, ou o próximo, ele faz o quê? Joga Eva para Deus, que agora é o seu inimigo, querendo que Deus o quê? Mate ela.
problema foi ela. O problema foi ela. Na verdade, Deus, o problema foi o meu irmão. O problema é dele. Foi ele que fez isso. Ele não consegue mais ter relacionamentos saudáveis. Hoje em dia é muito difícil. A gente vê na prática os efeitos da queda. A dificuldade que nós temos de ter relacionamentos saudáveis. Então, desde então, os relacionamentos dos seres humanos são quebrados por causa do pecado. Nós deixamos de crer naquilo que a palavra de Deus fala, e isso rompeu, de certa forma, o relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo. Por isso é comum nós vivermos num mundo cheio de egoísmo, onde cada um cuida da sua própria vida, onde é cada um por si e Deus por todos. Foi isso que a incredulidade fez. A incredulidade, ela causa rompimento dos relacionamentos com Deus e com o nosso semelhante. Agora, o ser humano, ele está baseado, buscando apenas em seus próprios interesses. Provérbios 18, versículo 1, diz o seguinte: quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso aqui é interessante, pessoal. Que quando nós nos isolamos, que, pessoal, estou falando, embora a gente possa entender isso amplamente, mas aqui eu estou falando dentro do contexto da igreja local. Certo? Dentro da igreja local. Cada vez que nos isolamos, nós podemos ter absoluta certeza de que nós não estamos preocupados com o próximo. Amém? Nós estamos preocupados com a gente mesmo. E às vezes, de certa forma, eu não sei se você já pensou dessa forma, mas isso aqui é bem real. Algumas pessoas somem da igreja e pensam o seguinte: porque ninguém veio atrás de mim, ninguém se preocupou com o que estava acontecendo comigo, ninguém viu minha situação. A pessoa vai e some. Guarde bem esse tipo de pensamento, certo? E agora, preste atenção no que essa pessoa perdeu exatamente por pensar dessa forma. E aqui eu gostaria de colocar uma situação hipotética. Apesar de hipotética, ela reflete bastante a realidade, certo? Essa pessoa que pensa dessa forma, certo? Que pensa que a igreja deve ir atrás dela, por exemplo, ela não esteve com o irmão que perdeu um parente. Essa pessoa que pensa que a igreja tem que ir atrás dela, porque no pensamento dela a igreja gira em torno dela, ela não estava lá para consolar, para amar o irmão que perdeu um parente. Ela foi egoísta nessa parte. Ou também ela não estava lá para ajudar enquanto a igreja se dedicava a ajudar o irmão que estava desempregado. Ela não estava lá, não participou disso. Exatamente porque se isolou da igreja local, ela estava preocupada consigo mesma. A igreja gira em torno de mim, certo? Eles precisam ver como é que eu estou, mas eu nunca posso ver como é que eles estão. Quem vive assim, ela está preocupada consigo mesma, não está se preocupada com todo mundo. Por isso que essa atitude, diz o livro de Provérbios, é tolice, é insensatez. Porque exatamente ao achar, o egoísta aqui, ao achar que se isolando da comunidade local, da igreja local, ele vai ser o maior beneficiado, na verdade ele só tem a perder. Guarde bem essas palavras do pastor John Piper. Santificação, certo? Acredito que todos nós acreditamos que santidade é algo positivo. Amém? Todos nós acreditamos que santidade é algo bom. Guarde bem essa frase do pastor John Piper. Santificação é um projeto de grupo.
Santificação é um projeto de comunidade. Ou seja, ninguém cresce em santidade à parte da comunidade local. Ninguém cresce em santidade de maneira isolada. Certo? Ninguém, certo? Ninguém, biblicamente falando, pode dizer, nos últimos anos vivi a minha melhor fase sozinho. Eu e Deus, hoje sou muito mais espiritual, amo muito mais as pessoas, amo muito mais a Deus. Isso é mentira. Santidade, crescimento em santidade, em amor a Deus e ao próximo, não acontece em isolamento. Não acontece longe da comunidade local. Isso acontece na comunidade local. Terceiro lugar, a salvação e a restauração da comunidade. Diante de tudo isso, fica a pergunta: como é que o Evangelho muda essa situação? Fomos criados para vivermos em comunidade, para refletirmos a imagem de Deus. O pecado, a queda vem e afeta esse desejo. Agora, o quê? Intrigas, brigas, confusões, há um monte de coisa. Como é que o Evangelho vem e muda essa situação? Por causa da criação, nós fomos criados com esse desejo de fazer parte de um grupo, de pertencermos, de sermos aceitos, de ser natural do ser humano. Ao mesmo tempo, a queda vem e o que encontramos é egoísmo, de relacionamentos quebrados, pessoas vivendo cada um por si. Aí entra o terceiro ato da história, certo? Que é a história da redenção, da salvação. Aqui é Deus entrando na história, salvando e transformando e fazendo com que o ser humano volte a viver como Deus o criou para viver. É isso que ocorre na salvação. Jesus nos salva do pecado para uma vida na comunidade onde a gente pode refletir a imagem de Deus e a sua bondade para com o mundo. Jesus nos salva para que possamos viver novamente em comunidade. Aquela comunidade que lá no Éden foi quebrada com o pecado de Adão. Agora Jesus nos salva para que nós possamos viver novamente em comunidade, com Deus e com os nossos irmãos. Refletindo a imagem de Deus nessa comunidade, que é a igreja. Preste atenção no que Paulo diz. Aqui Paulo basicamente está sendo politicamente incorreto, né, na visão de muitos. Diz assim, olha, vós sois o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Isso basicamente vai de encontro ao que as pessoas ensinam. Por isso que eu falei que Paulo ele está sendo politicamente incorreto aqui. Por quê? O que é que Paulo quer que a gente ensina? Você não precisa da igreja. Você é a igreja. Mas olha só que o texto nos ensina. Não é você a igreja. E sim, vocês são a igreja. Paulo chama a igreja de um corpo, o corpo de Cristo. E nós somos parte desse corpo. Paulo diz, olha, vocês são o corpo de Cristo. E não você é o corpo de Cristo. O texto está no plural. A falsa ideia é de que, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja, indivíduo não é a igreja. Indivíduo não é a igreja. Nós, juntos, é que somos a igreja. Toda vez que a Bíblia apresenta o povo de Deus, a igreja ele sempre está no plural. Certo? Sempre está no plural. O Evangelho é Jesus nos salvando não para uma vida individual de isolamento, mas que possamos pertencer e fazer parte de sua igreja, em especial a sua igreja local. Jesus morreu na cruz para nos unir ao seu corpo, que é a igreja. Bem, e a igreja não é cada uma das pessoas, certo? Mas somos nós unidos em Cristo, em aliança e em comunidade uns com os outros. Veja só aqui, em Atos 2,47, que eu peço para vocês acompanharem comigo. Vou ler bem, é o finalzinho basicamente, mas vamos ler todinho.
louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Essa parte final que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Você atende ao final do texto aqui. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno exercício de interpretação bíblica, certo? Vamos fazer algumas perguntas ao texto. Quem é que acrescentava? O Senhor, certo? Para onde o Senhor acrescentava? Pelo contexto imediato, só pode ser um local. Que é exatamente a igreja local. A igreja na qual o texto está. Que o contexto aí está se falando da igreja. Então essa história, pessoal, de que um salvo pode viver bem sem a igreja local, essa é uma das maiores mentiras que Satanás tem proposto atualmente. Por quê? Preste bem atenção nisso. Final do verso 47, o Senhor, ao nos salvar, ele acrescenta ao seu povo os que ele salva. Ele acrescenta à igreja local os que são salvos, que ele salva. Amém? E aqui eu gostaria de frisar aqui, destacar um ponto aqui com vocês, sobre, a gente sempre conversa aqui na igreja sobre questão de evidência de salvação, na verdade, de que a evidência de salvação é uma vida de santidade e tudo mais, mas tem uma evidência de salvação que dificilmente a gente se atenta. Um salvo de verdade, uma pessoa que foi salva de verdade, ela faz parte de uma igreja. Biblicamente falando, não existe uma pessoa que seja salva que não faça parte de uma comunidade local. Nenhuma. Você pode procurar. Nenhum cristão que se diga seguidor de Cristo, ele vive a parte de uma igreja local. Ninguém. Certo? A igreja pode até não ser nos termos institucionais que nós conhecemos hoje. Certo? Pode até não ser nos termos institucionais que nós conhecemos hoje. Mas a igreja, conforme a Bíblia destaca, ela sempre vai estar presente na vida de um verdadeiro cristão. Amém? Então preste atenção. Se você diz, certo? Se você afirma crer em Cristo, certo? Diz ser salvo, ser um crente em Cristo, ou como disse o irmão Vitor aí da Coríntia, se você ama realmente a mensagem da cruz, mas não vive uma vida ativa na igreja local, duvide de sua fé. Duvide de sua salvação. Duvide de sua salvação. Em quarto e último ponto, antes de nós irmos para as considerações finais, para a aplicação final, é a glorificação e a comunidade restaurada. Certo? Aqui nós vamos olhar para o futuro. Certo? Então veja só. O futuro da igreja vai afetar a maneira como nós vivemos agora aqui no presente. Certo? E aqui nos perguntamos, por que continua sendo tão difícil a vida na comunidade local? Na verdade, por que continua sendo tão difícil a vida na igreja local? A vida da comunidade. Se Jesus nos salvou para sermos parte do seu corpo, que é a igreja, e agora já não existe mais inimizade entre nós, por que continua sendo difícil viver em comunidade, na comunidade local? A resposta para essa pergunta, guarde bem isso, se encontra no já, mas ainda não. Certo? Já. O evangelho e o reino de Deus são isso. Já, mas ainda não. A obra de Cristo já nos libertou da culpa e da condenação do pecado, mas nós ainda estamos sendo gradualmente libertos do poder do pecado. Isso é o que chamamos de santificação. Bem, santificação, pessoal, é um processo. Ela não é um evento. Justificação é um único evento. A gente aprendeu isso. Mas ser libertos do poder do pecado
é um processo. E nós só seremos libertos da presença do pecado quando Jesus Cristo voltar em glória. Então, hoje a vida na igreja é esse já, mas ainda não. E é por isso que muitas vezes, quando a gente pega a nossa Bíblia e abre ela e começa a ler o que Deus fala sobre a sua igreja, uma igreja gloriosa e sem defeitos, a gente pensa, isso não se parece nada com a minha igreja. A gente vê várias pessoas, geralmente, as pessoas falam assim, não vou para a igreja, estou falando de crentes, eu não vou para a igreja, lá tem muito hipócrita, muita pessoa falsa. Aí usando uma frase do pastor John MacArthur, pode vir ter lugar para mais uma. Porque a igreja é isso, pessoal. Ela é um já, mas ainda não. E aqui eu vou ler uma citação aqui do pastor Heber Júnior, que vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer. Ouça com atenção. Você vai na reunião com o arquiteto, ele mostra a planta 3D da casa. Você olha e fala, ela é linda e fantástica. Então você chega lá na obra e tem ferro solto, prego no chão, paredes sem rebocar, e você diz, mas cadê aquela casa linda que eu vi? A descrição que a Bíblia faz da igreja é justamente essa planta 3D. Mas hoje ela ainda está em obras. É por isso que de vez em quando a gente se machuca quando visita a obra. A gente pisa num prego, tromba num ferro, porque ainda está em obra, ela já é no projeto de Deus, ela já é, mas ainda não é. Nós já fomos libertos da culpa e da condenação do pecado, mas ainda estamos sendo libertos do poder do pecado. Nós seremos libertos da presença do pecado no retorno de Jesus na eternidade com Ele. Você consegue entender isso? Esse já, mas ainda não. Nós já somos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. Salvos, perdoados, igreja gloriosa, mas ainda não. Por quê? Porque o projeto está sendo construído. Na planta, na mente de Deus, Deus já vê o projeto concluído. Mas no presente, na história, esse projeto está avançando. E para nós vivermos essa comunidade, nós precisamos amar, e amar envolve perder e sacrificar. Se algo devia ser acostumado para nós. Jesus nos salvou para vivermos nessa comunidade de amor. Não uma comunidade perfeita. Amém? Não uma comunidade perfeita. Porque os ferros ainda estão à mostra. Os ferros ainda estão à mostra. Ainda tem prego no chão. Mas em uma comunidade de amor estamos dispostos a servir e amar uns aos outros. Num único objetivo de sermos o reflexo de quem Deus é. Uma comunidade perfeita de amor, onde as três pessoas da Trindade se amam de forma perfeita e plena. Até o dia em que o ainda não dê lugar para o já e nós ouçamos de Deus. Agora vocês já são a igreja que eu disse que vocês seriam. Amém? E aqui, como forma de aplicação, gostaria que você prestasse atenção. E aqui eu gostaria de me dirigir a você que tem desprezado a importância da igreja local. Vendo apenas como um acessório. Algo que você vai, ou porque seus pais vão, ou porque é algo culturalmente aceito, culturalmente tradicional. E aqui eu gostaria, mas você não vê como realmente relevante a igreja local. E aqui eu gostaria de me dirigir exatamente a você. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos da nossa comunidade local e ela precisa de nós. Nós precisamos trabalhar por uma comunidade saudável. Nós não vamos crescer em santidade, no relacionamento com Cristo,
A menos que nós estejamos em comunidades firmes e saudáveis. É isso que nós devemos buscar. Não importa a sua idade, se você é muito novo ou já avançado em idade. Deus estabeleceu a igreja de tal maneira onde todos são úteis. Na igreja não existe ninguém que seja inútil, certo? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, os idosos, todos são partes dessa comunidade. Os pais devem ensinar os seus filhos sobre a importância do culto da igreja local aos seus filhos pequenos. Certo? E aqui tem algo importante quando a gente há um texto que é bastante citado na criação de filhos, que é Provérbios 22, verso 6, que ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até mesmo depois de velha ela não vai se desviar do caminho. Mas o que poucos nós, às vezes o que a gente esquece, é que o que o texto está realmente querendo nos dizer é que esse ensino ensine a criança no caminho em que se deve andar. Esse ensino é, na verdade, um acompanhamento lado a lado com a criança, servindo de exemplo para ela. Como é que você quer que o seu filho ou seus netos vão para a igreja se você mesmo não dá o exemplo para eles? É isso que o texto está ensinando. Como é que você quer que o seu filho ele veja a importância da igreja local se você mesmo não dá esse exemplo para ele? Amém? E aqui eu gostaria de me dirigir aos jovens que estão na faculdade, que trabalham, certo? Que acabam deixando de lado a vida na igreja local, certo? Com a desculpa aqui que não tenho tempo, não dá para me fazer isso, não tenho tempo de... Vai por mim. Isso é um pensamento tentador. E pode até não ter volta. Quando a gente deixa a igreja local de lado, pode não ter volta. Porque quantos jovens, quando entraram na faculdade, quando começaram a trabalhar, deixaram a igreja de lado, exatamente com o argumento de que não tinham mais tempo para a igreja local. Quantos já não fizeram isso? E quantos ainda não voltaram depois que tomaram essa atitude? Por isso, aqui eu gostaria de dizer para vocês, seja para aqueles que vão entrar na faculdade, aqueles que vão ingressar no mercado profissional, é que preste bem atenção, nenhum projeto, nenhuma amizade, certo? Tem duração eterna quanto a igreja. Amém? Portanto, valorize ela. Valorize ela. Sem ela, e aqui isso vale para qualquer um, não somente para os jovens, adolescentes, crianças também, preste bem atenção. Sem ela, sem a igreja local, você jamais vai crescer no seu relacionamento com Deus. Você jamais vai crescer. Biblicamente isso é impossível. Sem a igreja local, você vai continuar sendo um cristão imaturo, fraco e que é levado pelos desejos. Além de ser, olha só, além de ser um cristão analfabeto bíblico, alguém que não conhece a sua Bíblia. Alguém que não conhece a sua própria Bíblia. Pois exatamente no contexto da comunidade local, nós somos incentivados e encorajados a crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver fraco, vem um irmão encorajando você a orar, a ler a Bíblia, e isso sem uma comunidade local, você não tem. Mas eu acredito que o ponto principal do que eu quero deixar aqui com vocês é que nós só iremos dar a real importância à igreja local quando nós compreendemos verdadeiramente o Evangelho, não simplesmente como algo individual, porque nós temos essa ideia, a salvação individual. Se a salvação é individual, não tem por que eu viver em comunidade. Mas a nível coletivo, a nível comunitário. Porque sabe o que a gente esquece?
é que Jesus Cristo veio salvar o seu povo e não o indivíduo. Jesus, quando voltar, ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Jesus veio para constituir um povo seu, zeloso de boas obras. E talvez o melhor argumento. Eu já fui, pessoal, alguém que já teve essa mentalidade de que eu não preciso da igreja, eu sou a igreja. Agora preste atenção. Um argumento que mudou totalmente a minha concepção do que é a igreja local. Foi essa frase em Atos 20, verso 28. Que Paulo ele fala aos presbíteros de Éfeso. Que nós devemos lembrar que a igreja, ela é a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. E a lógica do argumento é simples. Como eu poderia deixar de lado ou simplesmente considerar como algo de pouca importância aquilo que custou o sangue de Deus? A igreja, seja a igreja local, seja como você estiver pensando, a igreja, ela custou o sangue de Deus. Você tem ideia do que isso significa? A igreja custou a morte de Cristo. O preço que foi pago pela igreja foi o sangue de Cristo. Foi a morte de Cristo. Não posso considerar ela como menos importante do que isso. A igreja local custou o sangue de Cristo. Custou o sangue de Deus. Deus sangrou por ela. Então eu não posso considerar como sendo de pouca importância. Como sendo um bando de gente enjoada, hipócrita. Não. Elas são aqueles por quem Cristo morreu. Se Cristo deu a sua vida por ela, eu também devo me dedicar a ela. Portanto, lembrando que somos seres que anseiam por viver em comunidade, pois foi assim que Deus nos criou, há uma única comunidade, preste bem atenção nisso, há uma única comunidade que reflete a imagem de Deus. E essa comunidade é a igreja, mais especificamente a igreja que Deus te colocou. Essa igreja ela é imperfeita, eu sei disso, ela é imperfeita. Provavelmente você irá se machucar, certo? Provavelmente você vai ser ferido nela, mas como a gente aprendeu, o que é que acontece? Ela está em construção. Ainda não está no projeto final. Ela está em construção. Então é normal que nos firamos em alguns momentos. Alguns pregos que outros vão deixar expostos. Ou até mesmo vão se ferir em algumas farpas que nós deixamos expostas. Na construção, na obra. Agora preste atenção, que o projeto de Deus para a sua igreja, ela é e sempre será gloriosa, ainda que ela não pareça no presente. Por isso, a partir de hoje, que se possa influenciar, tente olhar a igreja como Deus a vê. Se você observar todos os adjetivos que a Bíblia usa para se referir à igreja, eles sempre são lidos como algo que já aconteceu, como uma realidade concreta. Porque é assim que Deus vê. Deus ele consegue ver o já, ainda que nós vejamos o ainda não. Então a gente deve ver a igreja local, essa igreja que Deus nos colocou, dessa maneira. Se dedique, pessoal, se dedique à igreja local. Se dedique à vida em comunidade local. A igreja que Deus constituiu você, colocou você, porque ela é a única que tem valor eterno. A única. Todos os relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, avô e neto, todos eles vão acabar. Eles terminam com a morte. Somente a comunidade que Deus constituiu, ela tem valor eterno. Ela vai
perdurar para a próxima vida. Meu pai, ele só é meu pai até a morte. Minha mãe só é minha mãe até a morte. Minha filha só é minha filha até a morte. Mas cada um dos irmãos que estão com você aqui, eles serão seus irmãos até depois da morte. É a única comunidade que tem valor eterno. Então sejam parte daqueles que edificam a igreja local, daqueles que trabalham pela igreja local, e não apenas do que esperam o que ela tem para oferecer. Não sejam apenas consumidores da igreja, mas também alguém que foi chamado para servi-la e para desenvolver o seu crescimento, o seu avanço. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te render graças, Senhor, por essa mensagem, te agradecer, que a gente possa dar o real valor à tua igreja, Senhor, a igreja local na qual tu nos constituíste, na qual tu nos fizeste parte. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que a gente dê a real importância ao teu povo, e lembrando que ela custou o teu sangue, e nós não podemos considerar como sendo de menos valor do que isso. Para louvor e glória do teu nome é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade.